Oi, meu nome é Márcia Jamila e sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E a pedido da leitora Lohana Oliveira, realizarei um bookshelf tour, ou seja, um passeio com minhas estantes de livros de arqueologia e de antiguidade egípcia. Para não ficar um tema muito longo, ele foi dividido em duas partes, sendo essa que você está assistindo agora a primeira. Então, vou começar aqui embaixo. Aqui tem algumas xerox de e-books. Na verdade, livro de egiptologia é muito caro, e de arqueologia costuma ser caro também, mas de egiptologia normalmente é bem mais caro, oscilando entre R$100 e até R$1.000. Então, alguns museus eles disponibilizam material em e-book, em PDF, então alguns deles eu cheguei a imprimir, mas a maioria está no computador, então eu tenho vários títulos no computador. Aqui não tem nada a ver, né, com a nossa proposta, isso aqui na verdade são mangás. Então, vamos começar a partir daqui. Deixa eu tirar ele aqui. Aqui tem esse livro de arqueologia, que é a História do Pensamento Arqueológico, que é do Bruce Trigger. Esse livro ele já saiu de circulação no Brasil, mas talvez em sebo ainda seja possível encontrar. Tem esse aqui, e ele é de teoria arqueológica, e ele é muito bom porque ele fala de arqueologia egípcia, arqueologia medieval, um pouquinho de arqueologia contemporânea, ele é muito bom. Aí tem esse aqui, que eu já falei algumas vezes no site, que é Egito Antigo, da Sophie. E como também eu já falei, é melhor vocês não fazerem isso, eu faço porque eu sou teimosa, porque normalmente fica com essa sujeirinha aqui. E é muito ruim pro livro, é muito ruim mesmo. Aí é um saco, porque às vezes ele cola muito no livro e quando você vai tirar, às vezes arranca um pouquinho da página, então eu não aconselho vocês fazerem isso. Aí eu tenho aqui Pré-História Sergipana, do Fernando Lins de Carvalho. Eu, sinceramente, não gosto muito desse livro, mas tá aí, né? Eu comprei quando eu tinha entrado na universidade, lá em 2007. Minto, eu não comprei esse não, esse aqui eu cheguei a ganhar quando a gente entrou na universidade, mas eu não gostei muito dele. Esse aqui, O Despertar do Conhecimento na Colina Azulada, perdão, ele também eu ganhei quando entrei na universidade. E ele é bacaninha porque tinha a proposta de apresentar um pouquinho do curso pra gente, tem artigos falando sobre a cidade de Laranjeiras, onde fica sediada a Universidade Federal de Sergipe, onde eu estudei. Já esse livro aqui, História Geral da África, foi organizado pela Unesco. Ele está disponível na internet. Qualquer um pode baixar, é a própria Unesco quem disponibilizou. Mas eu preferi comprar porque é um material bem legal para você ter em casa e é uma coleção muito bonita, então eu comprei. É de um material realmente muito bom, então valeu a pena gastar tanto nele. Já esse aqui é Divine Creatures, da Salim Ikram. Esse livro é muito bom. Vale a pena pagar em dólar por ele, porque ele é realmente muito bom. Eu até pedi, quando eu era representante discente, na época do mestrado, em arqueologia, eu pedi para a universidade comprar um desse, então tem lá na biblioteca. E ele, apesar de estar em outra língua, é de um inglês muito fácil, então ele vale muito a pena ter. E, esqueci de falar, ele fala sobre um culto animal no Egito, fala sobre mumificação. E esse aqui, Religião e Magia no Antigo Egito, da Rosalie David. Ele é um livro bacaninho, tanto que eu já peguei muita informação dele,
mas não é meu livro favorito. Eu acho que a autora, se ela se dedicasse um pouquinho mais a citar as fontes dela, o livro seria bacana, porque tem algumas coisas que seria legal ela falar de onde foi que ela tirou, aí seria realmente muito bom. Então esse livro peca disso. O lado bom é porque o mercado brasileiro de livros do gênero de arqueologia egípcia, de Antigo Egito, ele é muito fraco. Normalmente você encontra mais livros esotéricos. Então, né, na falta esse aqui tá ajudando. Esse aqui é outro livro que está em inglês, The Complete Valley of Kings, do Nicholas Hayes. É um livro também muito, muito bom. Ele é de um material ótimo, tem vários exemplos iconográficos, tem plantas de túmulos e fala justamente sobre o Vale dos Reis. É um livro realmente muito, muito bom. Esse aqui é outro da série The Complete, só que nesse caso é do Tutankhamon. É outro livro do Nicholas Hayes, que vai no mesmo esquema. E também é muito, muito bom mesmo. Ele fala desde a descoberta da tumba, um pouquinho sobre a vida do Tutankhamon, sobre o período Amarna e até mesmo sobre os problemas políticos relacionados com a descoberta da KV62, que é a tumba do Tutankhamon. E esse eu ganhei na minha adolescência, por isso que ele já está com essa cara pré-histórica, que é Nefertiti e Akhenaton, o Casal Solar, do Christian Jack. Ele é um livro bacaninho, mas eu já gostei muito do Christian Jack, só que cada vez mais que eu fui amadurecendo academicamente, eu fui vendo que a linguagem dele não é uma linguagem para o mundo acadêmico, é uma linguagem mais para o público comum. E ele é do tipo que, quando ele vai falar sobre alguns fatos arqueológicos, ele o faz de uma forma muito poética. Então a linguagem dele é mais para divulgar a arqueologia e egiptologia para o público não acadêmico. E acaba não agradando quem é do mundo acadêmico, porque ele, por exemplo, quando ele vai descrever Nefertiti, ele fala de sua beleza. E quando a gente fala de arqueologia, a gente quer saber de objeto, quer saber de fato, e não se a pessoa era bonita ou feia. Já esse livro aqui, ele tá sem a capa dele, mas ele é o Tutankhamon Ornaments, que é do Daniel e Manasseh. Esse livro é muito, muito, muito bom. Ele tem um ponto de vista bem diferente acerca da vida do Tutankhamon, se comparado com outros livros a ver com esse faraó, que nos outros livros discute mais sobre como ele morreu, sobre o período Amarna, o que aqui de fato o que o reinado dele significa para o fim do período Amarna. Enquanto esse livro aqui, o foco dele é falar sobre o exército do Tutankhamon e como ele atuou belicamente. Ele não tem muitas fotos, mas sinceramente não faz falta. É um material muito bom. Esse também eu precisei encomendar fora do país. Ele é muito, muito bom mesmo. Eu recomendo super a leitura, principalmente para tirar esse estereótipo de Tutankhamon como um faraó fraco, inútil. Esse livro é muito legal. Aí tem esse aqui também que eu já comentei várias vezes, que é História do Egito Antigo, do Nicholas Grimald, que ele não é meu favorito, apesar de ter tantos destaques, mas no contexto brasileiro ele realmente ajuda muito, muito mesmo. A pena é que ele tá muito caro, né? Ele tá quase R$200 em algumas livrarias. Já esse livro aqui, na verdade, é uma daquelas coletâneas de artigos que a gente ganha em evento. Nesse caso aqui, eu ganhei em uma reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Aí é o mesmo caso desses aqui. Aí,
Os três falam de assuntos variados, normalmente a ver com a arqueologia brasileira. Esses três em questão, eu não consigo lembrar, eu acho que só tem artigo da arqueologia brasileira. Tem esse livro que é da arqueologia brasileira também. Ele está em francês e eu ganhei de uma ex-professora minha, uma professora de bioarqueologia, que é a autora do livro, é a professora Olivia. E ele fala exclusivamente da pesquisa realizada em Xingó. O acervo que ela analisou, que no caso são os remanescentes ósseos humanos, e são todos agora na reserva técnica do museu. Esse aqui é outro livro de arqueologia brasileira, e que eu também nunca li. Quer dizer, só li uma parte, que é Preservação, Arqueologia e Representações Sociais, do Rossano Lopes. Eu comecei a ler e ele sinceramente não segurou minha atenção, mas eu vou tentar terminar de ler. Esse eu comprei durante a reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Esse livro aqui, Egito, é de uma coleção que eu comprei quando eu era criança. E eu cheguei a ler, mas sinceramente eu não lembro nada dele, porque eu li há muito, muito tempo. E eu acho que esse livro só se encontra agora em sebo. E ele fala sobre o Antigo Egito de uma forma geral. Eu acho que era uma coletânea de revistas, sinceramente nem lembro mais. Esse é um dos meus livros favoritos. As Religiões no Egito Antigo, do Baron Schaffer, John Barnes, Lesko, David Silverman, perdão. E ele é bem bacana. A tradução dele para o português não está muito boa, está cheia de erros. Mas é um livro realmente que, para quem quer aprender sobre o Antigo Egito, é um livro muito, muito bacana. Esse aqui é outro do Christian Jack, As Egípcias, que fala exclusivamente sobre as mulheres na Antiguidade Egípcia. Esse livro eu não uso ele para trabalho acadêmico, pelo mesmo motivo do outro, do Akhenaton e Nefertiti, porque é um livro que ele romanceia muito, mas assim, a título de curiosidade, para quem só quer saber um pouquinho sobre as rainhas egípcias, vale a pena dar uma olhada. Esse livro aqui não era para estar nessa estante, era para estar em uma outra estante da minha casa, onde estão os outros livros. Porque os não ficção, ou quer dizer, os livros de ficção eu prefiro deixar em outro lugar, mas eu deixei aqui porque eu vou tentar terminar de lê-lo para fazer uma resenha pro site, que é A Pirâmide Vermelha, das Crônicas dos Kane, que é um livro infanto-juvenil. Esse aqui é outro livro de arqueologia que foi escrito pelo brasileiro Pedro Paulo Funari. A proposta é apresentar a arqueologia de uma forma geral. E ele é um livro realmente bacana. Eu já disse que ele era didático, mas eu me arrependi profundamente. Sinceramente, ele não é didático. Você tem que ter uma leitura anterior de arqueologia para entender algumas coisas que ele fala, mas ele é bem legal. E eu acho que todo aluno de graduação precisa ler, ou então alguém que está tendo contato agora com arqueologia no mestrado precisa dar uma olhada nesse livro. E ele tem um capítulo muito bacana que é falando sobre arqueologia e política, que vale muito a pena ser olhado. Esses aqui são livros com coletâneas de artigos estrangeiros, que é o Latin American Antiquity. Esses eu ainda não cheguei a ler, estão todos em inglês. Eu ganhei de um amigo meu que estudou comigo, o Adriano,
que já trabalhou comigo também algumas vezes em pesquisas de arqueologia. Esse aqui é outro livro do Funari, que é Arqueologia e Patrimônio, que eu também li já faz muito tempo, então não consigo lembrar exatamente quais são os artigos que tem nele, mas se eu não me engano, eu acho que é nesse livro que tem uma apresentação sobre arqueologia histórica, é aqui mesmo, Arqueologia Histórica em uma Perspectiva Mundial, que eu já disponibilizei esse artigo lá no site, que fala um pouquinho sobre a arqueologia histórica, tanto do ponto de vista do Brasil como do resto do mundo. Aí é um artigo que serve também para quem está querendo trabalhar com o Antigo Egito, com a Antiguidade Egípcia. Esse livro, eu comprei em uma banca de revista, já faz um tempinho também, Desvendando o Egito, que foi escrito por um repórter. E ainda bem que eu não paguei muito por ele, porque ele não é um livro muito bom, eu não gostei dele. Não é legal, eu não gostei desse livro. Tem muitos erros primários. Aqui já são livros que eram para estar em outro instante também, que não tem nada a ver com arqueologia, são romances brasileiros e estrangeiros. Aí tem esse aqui, Em Busca do Egito Esquecido, do Jan. É um livro que era muito famosinho quando eu era adolescente. Eu era louca pra comprar até que eu encontrei ele à venda em uma livraria, eu acho que foi na Livraria Cultura. E ele é bem legal, porque ele mostra muitas curiosidades sobre a antiguidade egípcia, o início da arqueologia. É tanto que eu citei na minha monografia, porque ele é bem bacaninha, ele vale super a pena comprar. Ele é muito legal. Esse livro aqui é outro que eu ainda não li. Esse eu comprei em um sebo em São Paulo, na USP, que eu estava muito curiosa. Não é que eu estava com vontade de comprar esse livro, eu sou muito, muito curiosa, e como ele estava em um sebo, né, é mais barato, então eu resolvi comprar, mas ainda não li. Eu acho que ele fala sobre turismo no Egito. Nem isso eu sei. Esse aqui é outro que eu ganhei quando eu era bem mais nova. Eu ganhei de uma amiga que estudou comigo no ensino médio, que é o Livro de Ouro dos Deuses e Deusas. Ele é legalzinho. Nossa, ele é tão velho que já tá ficando amarelo. Ele é legalzinho porque apresenta as principais divindades do mundo antigo. Não é o melhor, mas assim, em termos de curiosidade, ele é bem bacaninha. Eu acho que ele nem está mais disponível no mercado. É melhor dar uma olhada. Esse aqui é outra coletânea de artigos, As Religiões que o Mundo Esqueceu, que foi organizada pelo professor Funari, que escreveu esse livro que eu já mostrei e o outro de Patrimônio. Esse aqui, não lembro que ano foi que o Funari me deu esse livro, mas ele é interessante porque ele fala de religiões do mundo antigo. E, se eu bem me lembro, ela começa com o Egito, que quem escreveu o artigo sobre o Egito foi o egiptólogo brasileiro Júlio Gralha. E aqui em cima tem A Origem das Espécies. Ele tá com essa cara, mas é um livro novo. É porque o material dele é bem vagabundo mesmo, mas ele foi bem barato. Mas o papel é realmente muito ruim, a capa é de um material também muito ruim, mas é um investimento válido, afinal de contas é A Origem das Espécies, do Darwin, né? Eu comecei a ler, só que é uma leitura que precisa de atenção, então às vezes eu estou muito ocupada e não dá pra segurar a leitura, mas é um investimento, ele é bem levinho, é bacana. Esse livro aqui, Egito, Um Olhar Amoroso, ele é do Robert Soler. E o Robert, ele não é pesquisador, ele não é arqueólogo, ele não é egiptólogo, ele só é alguém que
gosta da cultura egípcia, tanto do período faraônico como da contemporânea. Então ele escreveu esse livro aqui de curiosidades. Então ele, no sentido do público não acadêmico, ele é interessante. Agora o acadêmico tem que usar com moderação. Já esse livro aqui, The Scientific Studies of Mummies, é um dos meus favoritos. E por muito pouco eu quase o comprei por mais de R$1.000. Ele, como é uma edição nova, aí fizeram uma promoção. Ele custou, na época, uns R$300. E ele é muito, muito legal, porque fala sobre o estudo de múmias, o início do estudo de múmias, não só relacionadas à antiguidade egípcia, do mundo inteiro. Então é um livro muito, muito, muito bom. Esse aqui é o Archaeology, do Colin Heffer e Paul Barr, que é um livro geral de arqueologia e apresenta vários aspectos do trabalho arqueológico, desde um pouquinho de arqueologia egípcia, arqueologia subaquática, zooarqueologia, fala sobre tudo mesmo. É tanto que alguns programas de mestrado pedem por ele, a leitura dele. Esse aqui é outra coletânea de artigos do Museu de Arqueologia de Xingó, que por acaso eu nunca li. Esse é o Povo de Luzia, do Walter Neves, que eu comprei no início da universidade. Foi lá em 2007, 2008. E é um livro em que o professor Walter foi convidado pela Globo, a editora Globo, para falar um pouquinho sobre a Luzia, que é provavelmente um dos primeiros seres humanos a povoar o Brasil. E é um livro interessante porque vai falando sobre o aspecto morfológico dessa população, que difere muito da população com os traços indígenas que nós temos. Que no caso dessa população de Lagoa Santa, eles tinham traços negroides. Então é um livro muito diferente do que o público brasileiro é acostumado e vale super a pena ler. Esse é o Classificação em Arqueologia, do Robert Donnell. É um livro que muita gente não gosta porque ele é muito positivista e ele tem uma leitura realmente bem complicada, mas ele é legal para quem tem interesse em entender um pouquinho sobre teoria arqueológica e seus diferentes posicionamentos. Esse é a Descoberta da Tumba do Tutankhamon, do Howard Carter. Eu acho que é a única tradução brasileira, que foi feita pelo Eduardo Bueno, aquele repórter que costuma escrever muito sobre livros de história. E ele só traduziu a primeira parte do livro, e esse livro, o original, ele é muito grande. Ele é até separado em volumes. E a tradução ficou bem bacana. Pena que ele não traduziu o resto. Esse é A Colina Azulada, que foi o segundo livro publicado pela universidade onde eu estudei, no caso do campus, que o Despertar da Colina é o primeiro e esse aqui é o segundo. E nesse foi onde saiu o meu primeiro artigo. Esse é o The Egyptian Book of the Dead, do Barry Ken, que eu achei ele interessantezinho. Eu só li o início, mas parei porque eu comprei na época do meu mestrado. Eu tinha que terminar minha conclusão, fazer minha conclusão de curso. Mas ele parece ser bem legal, apesar do tamanho. Já esse é um velho conhecido de vocês, é o meu livro, né? O meu primeiro livro publicado, que eu deixo aqui. Esse aqui é o meu volume, totalmente especial. Esse é outro livro que eu gosto muito, que é a História Militar do Mundo Antigo, que é um livro de coletânea também de artigos, um livro brasileiro que foi organizado pelo professor Funari e que fala sobre aspectos militares do mundo antigo, e tem um artigo
sobre o Antigo Egito aqui. Esse foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu era adolescente, que é o Livro de Ouro dos Mistérios da Antiguidade. E ele tem uns artigos bem legais. Inclusive tem um sobre a maldição do Tutancâmon. Eu utilizei até como fonte no meu segundo livro, o sobre Tutancâmon. Esse aqui é o Maritime Archaeology, do Kate Monkeroy, que é eu acho que é o único livro do Monkeroy, não lembro agora, que é um livro póstumo, que fala sobre arqueologia marítima, e que eu utilizei na minha monografia e na minha dissertação. Essa aqui é outra coletânea de artigos da Phoenix, que eu comprei quando eu estive no Rio de Janeiro, porque tem um artigo de um egiptólogo daqui do Brasil, que é interessante também, é voltado só para a história, não tem arqueologia. Esse é outro livro que ganhei durante a reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que fala um pouquinho sobre a história da SAB, né, que é a sociedade, e que eu ainda não li. Bom, desse lado aqui não tem nada. Aliás, mito. Aqui são os meus mangás. Mas enfim, né? E tem esses livros aqui que eu também ainda não li. Eu tenho muita coisa que eu não li, porque, como vocês podem ver, eu tenho muito livro. Tem livro que eu ganho do pessoal, tem livros que estão em outra estante, tem livros que ainda estão lacrados, como esse aqui. E haja tempo para ler. Aí tem esse aqui, Akhenaton e Nefertiti, uma história mariana, que eu, sinceramente, não sei se é um livro de ficção, se é um livro de história. Sinceramente, eu não sei. E esse aqui é de quem? Carmen Scanfredo, não sei nem quem são os autores. Tem esse aqui, Cleópatra, que eu achava que era da peça do Shakespeare, mas é outro livro que eu não sabia se era livro de ficção ou se era de história, e no final é de história. Aí, como eu já li um livro de Cleópatra esse ano, eu não estava com muita vontade de ler outro mesmo sendo de bolsa. E esse aqui, Tutancâmon e sua tumba cheia de tesouros, é um livro infanto-juvenil, que ele é engraçadinho. Eu já cheguei a ler algumas coisas e tem umas piadas bem legais, que é para educação infantil, no caso. Para acompanhar outras novidades, inscreva-se aqui no canal e nas redes sociais do Arqueologia Egípcia. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.